Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, estamos aqui para estudar mais um pouco sobre a vocação cristã e o seu desenvolvimento. E o nosso tema hoje é missões. Somos todos missionários? Esse tema já foi abordado por nós pessoalmente na nossa igreja, na Igreja do Nazareno em Tibiri, onde eu coloquei as bases bíblicas disso, expliquei o porquê de haver dúvidas sobre o assunto. E, enfim, pude responder algumas perguntas que os irmãos fizeram, mas é importante que voltemos a estudar esse assunto, faz parte do da nossa série de estudos sobre vocação cristã, o chamado ou a vocação para missões. Então, vamos começar orando, pedindo a Deus que nos ajude. Pai amado, obrigado por mais esse dia, pelo privilégio de poder ler e compartilhar um pouco da Tua Palavra, esclarecendo questões que para muitos são confusas e que o Senhor, te pedindo, obviamente, que o Senhor nos ajude a esclarecer isso e a obedecer aquilo que a Tua Palavra nos diz. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar lendo Atos capítulo 1, verso 8, que é de conhecimento de praticamente todos nós, que diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Essa ordem de Jesus, registrada aqui por Lucas, que está para nós em Atos 1:8, não pode ser cumprida por apenas um cristão, nem por cristãos individualmente. A ideia é que o testemunho acerca de Jesus, da sua obra, da sua morte e ressurreição, ocorra, né, que Jesus, o testemunho sobre Jesus ocorra em várias partes do mundo simultaneamente. Então ninguém pode cumprir isso simultaneamente. O que eu vou tentar esclarecer hoje é que nem todos são missionários. Ah, mas Deus não nos chamou para ser missionários? Não chamou a todos para sermos missionários, tá? Aliás, a palavra missão, a palavra missionário, a palavra missões nem aparecem nos originais da Bíblia. Embora eu tenha lido essa semana, no finalzinho do livro de Atos, ali capítulo 24, 25, 26, por ali, a palavra missões, mas ela não é uma palavra bíblica, por assim dizer, né? Eu li na Nova Versão Transformadora. É uma tradução semi-parafraseada, ou seja, não consta nas línguas originais essa palavra, tá? A ideia de missões vem do âmbito militar, vem do contexto militar. Nós, todos os cristãos, fomos chamados para ser testemunhas de Jesus onde quer que a gente esteja. E também para que nos organizemos para testemunhar sobre a nossa fé ao redor de toda a terra, simultaneamente. Então, enquanto você testemunha sobre Cristo no seu trabalho, na sua casa, com seus familiares, seus amigos, na sua rua, na escola, enfim, outros deverão testemunhar, inclusive plantando igrejas em outros lugares. Esses são os missionários, aqueles que plantam igrejas. Originalmente isso aconteceu com alguns dos apóstolos no Novo Testamento, mas não foram os apóstolos que levaram isso adiante, até porque os apóstolos ficaram apenas no século I, conforme nós já vimos em estudos anteriores, tá? Então nem todo cristão é um missionário, no sentido de plantar igrejas, mas todos os cristãos devem testemunhar acerca de Cristo, tá? Há uma posição contrária a essa, a oponente é essa, que na minha opinião está errada. Ah, todos nós somos missionários. Não. Quando todo mundo é alguma coisa, ninguém é aquilo, né? Todos nós somos especiais, então ninguém é especial, né? E assim por diante. Bem, desde o século XVI, os cristãos vêm adotando a designação missionária para se referir aos plantadores de igreja, que no Novo Testamento poderia ser um apóstolo ou um evangelista, conforme nós vimos na aula referente ao capítulo 3
nas aulas referentes ao capítulo 3, ministérios bíblicos, pastor, presbítero, bispo e outros, tá bom? Então, o que é um missionário? Biblicamente falando e originalmente era um apóstolo que precisava ter visto Jesus Cristo ressurreto, conforme Atos capítulo 1, versos 21 e 22, ter sido comissionado por Jesus ou pela igreja, por Jesus, como em Mateus capítulo 10, ou pela igreja, como em Atos capítulo 1 mesmo. Seu ministério era marcado pelo sofrimento, conforme 2 aos Coríntios capítulo 11, versos 5 ao verso 33, e precisava ter um ministério de operação de milagres, conforme 2 aos Coríntios 12, 12. Aliás, eu vou ler aqui para os irmãos o que diz a passagem de 2 aos Coríntios 12, 12. De fato, as características de um apóstolo foram manifestas entre vós com grande perseverança, por meio de sinais, feitos extraordinários e milagres. Então, para ser um apóstolo, que era um missionário, basicamente, no primeiro século, tinha que ter pelo menos essas 4 características, tá? Mas depois disso, não necessariamente. E aí, todos os cristãos são chamados de testemunhas, sobretudo no livro de Atos. E é importante que saibamos diferenciar que nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus e não testemunhas nossas. Eu vou contar o meu testemunho. E aí, geralmente é uma história muito dramática de alguém que se envolveu com muitos pecados, com prostituição, com crimes, com drogas. Mas a pessoa que era um bom cidadão e se converteu, ela não tem nada para contar? E eu conheço pessoas já me disseram isso, que ficavam ouvindo assim, fulano tem um testemunho tão bonito, porque sofreu muito, se envolveu, fez muita coisa errada no passado e depois se converteu. E ela não, era uma boa filha, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa cidadã, mas era pecadora, como todo mundo era, e se converteu a Cristo. Ela não tem o que contar? Deus só conta com os ex-bandidos, os ex-criminosos, os ex-usuários de drogas? De maneira alguma. Nós não fomos chamados para testemunhar sobre nós mesmos, mas sobre Jesus Cristo. É esse o propósito, anunciar o que Jesus fez. Essa é a palavra-chave, de acordo no livro de Atos, para os cristãos, tá? Testemunha. E de acordo com o dicionário da Bíblia de Estudo Almeida, uma testemunha é, primeiro, uma pessoa que declara o que viu ou ouviu. Segundo, pessoa que fala de sua experiência com Cristo e da verdade do Evangelho. Então, nós, enquanto testemunhas, vamos falar o que Cristo fez na nossa vida. Ele nos transportou das trevas para a luz, Ele nos deu paz, Ele nos salvou, Ele nos dá segurança interna, mesmo que moremos em lugares perigosos, sejamos assaltados e coisas desse tipo. Deus nos dá segurança interna. Ele nos dá a vida eterna, já nos deu, e nós já começamos a desfrutar da vida eterna aqui nessa vida, nesse momento, nessa terra, e assim por diante. E essa é a palavra-chave ao longo de todo o livro de Atos. Enquanto os cristãos pregavam, os cristãos testemunhavam sobre Cristo. E assim que deve ser. Mas qual é o papel do Espírito Santo, então, nesse testemunhar? O grande teólogo de saudosa memória, John Stott, no seu livro Eu Creio na Pregação, escreveu o seguinte: se disserem que não podemos levar em conta a mente humana na pregação evangelística porque ela está obscurecida, só posso responder que os apóstolos tinham outra opinião. Alguns dos verbos utilizados por Lucas em Atos para descrever a pregação são decididamente intelectuais, como ensinar, argumentar, discutir, confundir e provar, refutar poderosamente. Ele dá uma série de passagens de referências bíblicas aqui, todas no livro de Atos,
Atos 20 e 31, 17, versos 2 e 17, 18, verso 4 e 19, 9, verso 24 e 25, 9, 29, 9, 22, 17, 3 e 18, 28, que você pode pausar o vídeo, voltar, anotar as referências e conferi-las, tá? Algumas vezes também, como resultado dessa pregação dialética, não lemos que pessoas se converteram, mas sim que foram persuadidas. Precisamos então seguir o modelo dos apóstolos e não ter medo de ensinar doutrina sólida às pessoas ou argumentar racionalmente com elas. É claro que elas não podem entender nem crer sem a iluminação do Espírito Santo, mas isso não significa que tenhamos liberdade de diluir o conteúdo intelectual do Evangelho. Como Grietzka Machen sabiamente afirmou, precisamos fazer o máximo possível para dar às pessoas boas razões para crer, mas é o Espírito Santo que lhes abre a mente para que reconheçam o peso das evidências. Então, em relação ao papel do Espírito Santo, é esse. Nós pregamos o Evangelho e devemos argumentar com o máximo, com o nosso melhor, com o máximo de cuidado possível e esperar que o Espírito Santo convença essas pessoas de que são pecadoras, precisem de Cristo, enfim, e assim a obra missionária é feita. Mas vamos ver um pouco mais. Qual é o papel, então, da igreja local, da comunidade? Será que somente aqueles que são enviados para plantar igrejas têm alguma parte nesse propósito missionário de Deus? De maneira alguma. A igreja local também tem a sua responsabilidade. Primeiro enviando e sustentando, consequentemente, né? Orando para que Deus levante mais missionários, pregando sobre isso, para que todos os cristãos estejam cientes de que por onde passarem devem testemunhar sobre Cristo e assim por diante. Então, aquele que vai plantar uma igreja não é mais importante do que aquele que fica trabalhando na igreja local. Não, de maneira nenhuma. É um trabalho diferenciado, mas não é mais importante. Eu escolhi aqui 4 questões para a gente conversar. A primeira delas, em relação ao papel da igreja local, da comunidade, é a direção do Espírito Santo. Nós precisamos ter a direção do Espírito Santo para saber onde Ele quer que nós estejamos, onde Ele quer que a gente abra uma congregação, para onde Ele deseja enviar os missionários que estão dispostos na igreja. Isso até a gente já deve estar preparado com missionários prontos para enviar, né? Pessoas também escolhidas pelo Espírito Santo. Aliás, foi o Espírito Santo quem falou ali naquela reunião, aquele culto de oração da igreja de Antioquia da Pisídia, registrado em Atos capítulo 13, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a qual os tenho chamado. Então o Espírito Santo faz esse papel de dirigir, separando as pessoas, indicando com clareza quem são os escolhidos para irem, e também devemos ter a direção do Espírito Santo para onde caminhar. Às vezes a gente pensa que o lugar X é o lugar ideal, mas o Espírito Santo tem uma proposta diferente, quer enviar os missionários para o lugar Y. E aí precisamos estar em sintonia com ele, orando, buscando sempre. Segundo lugar, é necessário que a igreja tenha um plano firme. Eu estou chamando aqui de planejamento estratégico. Eu vou ler para vocês algumas palavras ditas por Jesus, registradas em Lucas capítulo 14, do verso 28 ao verso 32. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calculá-la, para calcular despesas para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar,
todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? É desvantagem, né? Mas, se pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Então Jesus nos ensina a planejar com sabedoria. Muitas vezes os cristãos pensam que algo dirigido pelo Espírito Santo é justamente o contrário, é algo que não tem planejamento. Não, vai ser como Deus quer. Sim, tudo vai ser como Deus quer. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de fazer um planejamento adequado. Vamos enviar o casal de missionários com 2 filhos para plantar uma igreja num lugar hostil. Ok, o casal está bem entre si? Eles sabem educar bem os filhos? Eles conhecem bem a doutrina? Quem vai pregar? Só o homem ou a mulher também vai pregar? Quais são os dons deles? O que eles esperam? O salário que a igreja ou a missão pode ofertar, realmente pode ofertar o que está prometendo? Esse salário está de acordo com o que o missionário ou a família de missionários espera receber? Eles terão condições de se sustentar com isso? De quanto em quanto tempo eles prestarão relatório do seu trabalho? E em relação à visita, faremos visitas periódicas? Quem os visitará? Quem os pastoreará à distância? Com qual frequência eles vão poder tirar férias? Vão poder voltar para visitar seus parentes? Ou vão ter lugar e estrutura para receber visitantes? Tudo isso e muito mais deve ser posto no papel. Deve ser posto no planejamento. E não tem nenhum problema nisso. Não é pecado, não é algo carnal, não significa que nós não confiamos no Espírito Santo, muito pelo contrário. Nós estamos colocando tudo o que é necessário para que a obra seja feita da melhor forma possível e vamos ver se o Espírito Santo está de acordo ao enviar todos os recursos necessários para isso, tá? Então, o planejamento estratégico faz parte do envio e é parte do trabalho da igreja local. Deve ser feito com transparência. A igreja deve saber de todos esses detalhes. E aí, não cabe abrir muito da vida do casal, enfim, para a igreja se houver problemas, enfim. Mas a igreja precisa saber que o casal está indo de boa vontade, está indo satisfeito, está sendo amparado e assim por diante. Inclusive isso estimulará novos casais, novos jovens a se prepararem para trabalhar no campo missionário, não visando dinheiro, obviamente, mas sabendo que se forem chamados por Deus para uma obra como essa, terão o apoio da igreja. Então a direção do Espírito Santo, o planejamento estratégico, em terceiro lugar, a liderança local consolidada fazem parte do papel da igreja. Por que a igreja consolidada? Eu me refiro aqui a Atos capítulo 11, do verso 19 ao verso 30, que mostra que durante um ano inteiro, Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, discipularam aquela igreja. Depois enviaram, eles mesmos foram entregar uma oferta para que os irmãos não passassem fome, conforme a profecia de Ágabo, e a igreja estava consolidada. Se uma igreja está no limite das suas economias, das suas entradas, ela não deve enviar um missionário. Porque geralmente, quando a coisa aperta, a primeira coisa que se corta não é o dinheiro da luz, da água, do salário do pastor, mesmo que seja um salário alto. Eu, pelo menos, nunca vi isso, tá? Se vocês já viram, tudo bem, eu gostaria de conhecer. Mas se corta o dinheiro de missões. Esse é o primeiro dinheiro que é cortado nas igrejas. Eu digo isso, irmãos, tendo 22 anos de cristianismo, e sei que é assim que a banda toca.
Então, a igreja deve ter uma liderança consolidada e deve trabalhar com folga. Digamos que haja um racha na igreja e a igreja tenha 20 famílias. 10 famílias deixem a igreja. Como é que vai ficar aquele casal de missionários lá? Mas se a igreja tem 150 pessoas e aí 20 ou 30 pessoas saem, vai ficar um pouco apertado, provavelmente, as entradas da igreja. Mas o acordo pode permanecer. E se não permanecer, pode chegar a um novo acordo, tentar uma parceria com outra igreja, deixar o ar-condicionado, o projeto de instalar ar-condicionado, por exemplo, né, para o ano seguinte, juntando dinheiro aos poucos e não naquele momento, para que o missionário não seja desamparado. Então, quando há uma igreja consolidada, aí sim. Recentemente, um amigo meu que é pastor e ama missões, ele evangeliza muito e é uma bênção no reino de Deus. Ele não somente evangeliza, como prega, ensina, tem o trabalho dele, não vou dar mais características, e ajuda financeiramente muita gente, inclusive é um dos meus mantenedores para os meus estudos teológicos no doutorado. Ele disse que é muito assediado para que ele largue tudo e vá para missões. E ele disse, não vou. Eu ajudo a família eu ajudo meus pais, eu sustento meus pais, meus sogros, minha família. Aí eu falei, me ajuda? Aí ele falou, e tem mais algumas coisas aí. Eu sei. Ele falou, não falou para se engrandecer. A gente estava conversando, nós somos amigos há muitos anos. Mas ele estava falando que não ia fazer uma loucura dessas. Aí ele disse assim, mas se a minha igreja, a igreja tal, de tal lugar, ele quis enfatizar isso, a igreja local onde ele se converteu, onde ele é pastor, um dos pastores, disser que vai bancar o que eu ganho, eu topo. E eu perguntei, por quê? Porque lá, palavra dada é palavra cumprida. E é mesmo, irmãos. É mesmo. Eu já tive algumas experiências lá, de pregar lá, ministrar cursos, enfim. É um pessoal de palavra. A liderança da igreja tem palavra. Eles têm dinheiro. Não é uma igreja rica, milionária, não é isso. Mas eles têm uma história já, algumas décadas. Então eles têm um bom dinheiro em caixa e uma entrada boa mensal. E eles cumprem com aquilo que eles acordam. Que alegria, né? Que alegria saber que existem igrejas assim. Mas que tristeza saber que igrejas estão acumulando tesouros na terra, quando Jesus nos ensinou que não devemos juntar tesouro na terra, mas tesouro nos céus. Bem, então, se a igreja não tem condições de enviar missionário, não deve enviar. Em quarto e último lugar, sobre o papel da igreja local, a igreja precisa de obreiros. É óbvio, né? É óbvio, a igreja precisa ter obreiros para enviar. Pessoas que foram chamadas por Deus, reconhecidas pela igreja, têm o desejo de trabalhar no campo missionário ou em qualquer outro setor, tá? Mas porque hoje a aula é sobre isso, o estudo é sobre isso. E se Deus capacitou essas pessoas, elas devem desenvolver o seu dom. E a igreja é uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento do ministério dessas pessoas. A igreja deve estimular isso, para que mais e mais o reino de Deus avance, o evangelho seja pregado e o nome de Cristo seja glorificado. Para concluir, queridos, o estudo de hoje, que é um tempo menor, eu vou ler. Os cristãos foram chamados, capacitados e serão de certa forma responsabilizados por Deus na realização da sua obra. Cabe a cada um de nós o envolvimento com Deus da obra e com a obra de Deus. Cabe à igreja local organizar-se para testemunhar simultaneamente de Jesus Cristo no maior número de locais possível. Se não for possível enviar missionários com os próprios recursos,
o engajamento com outras igrejas ou missões pode suprir essa necessidade. Que Deus nos abençoe. Essa foi a aula de hoje, o estudo bíblico de hoje. Compartilhe com outros irmãos. E a partir da próxima semana, querendo Deus, nós vamos ver sobre ministérios diversos. Porque muitos irmãos pensam que se não sabem tocar algum instrumento musical, cantar ou pregar, não podem servir na igreja local. Mas isso é balela. Não falta trabalho no reino de Deus. E eu vou dar aqui milhões de sugestões de como nós podemos trabalhar no reino de Deus para a glória de Deus. Que Deus te abençoe sua família e até a próxima semana, querendo Deus.